Hoje nós iremos falar sobre as 7 pessoas que não poderão ser salvas. Mas por que um Deus tão bondoso não poderia salvar essas pessoas? Deus é amor e não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a se arrepender. Vemos isso nas Escrituras Sagradas que se encontra em 2 Pedro 3 verso 9. Deus nos diz que há algumas coisas necessárias para a salvação. A primeira é arrepender-se uma vez. Isaías 55 verso 6 nos instrui a buscar ao Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Esta passagem indica que ele pode nem sempre estar disponível. Ele pode nem sempre ser tão acessível como em outros momentos. A segunda é acreditar ou ter fé. Atos 16 verso 31 é claro ao nos ensinar que devemos crer no Senhor Jesus Cristo e seremos salvos. Além disso, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Terceiro, devemos confessar. Romanos 10 verso 9 proclama: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Jesus disse para nós não nos comportamos como os fariseus daquela época por causa da atitude desses homens. Os fariseus e seus escribas desfrutavam de grande apoio popular. De certa forma, isto é surpreendente, uma vez que os fariseus se mantinham separados dos outros judeus. Eles sempre pareciam estar prontos para criticar os outros por não guardarem as leis, e muitas vezes desprezavam os pecadores que não demonstravam interesse na lei de Deus. Os fariseus observavam a lei cuidadosamente até onde iam as aparências, mas seus corações estavam longe de Deus. Seus motivos estavam errados porque queriam o elogio dos homens. Eles também tinham desejos malignos que estavam ocultos por sua aparência externa. Pelas atitudes dos fariseus hoje nós vamos citar 7 tipos de pessoas que encontraram dificuldades para se salvar. Número 1. Aqueles que confiam em si mesmos. Agora, estes devem ter perdido os escritos de Salomão em Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele dirigirá as tuas veredas. Quem confia em si mesmo pensa que tudo o que conquistou na vida foi feito por conta própria. Nenhuma glória, homenagem ou agradecimento é dado a Deus pela concessão de bênçãos que se tornaram generosas para as nossas necessidades. A salvação só pode vir pela sua confiança e fé em Deus. Muitos recusaram o convite porque não confiam em Deus. Descobrirão que seguiram os caminhos errados na vida, se examinar cuidadosamente o seu passado. Confiaram em si mesmos e não em Deus. Número 2. Os hipócritas. A santidade dos fariseus fez com que eles atacassem seu caráter com a língua. Estes eram tão santos que sentiam que seriam infectados pela presença de outros. Que aqueles que são justos não vivem nem sentem que precisam da palavra de Deus. Estes não se submeteram à justiça de Deus, mas reescreveram as leis de justiça de Deus para se adequarem aos seus próprios estilos de vida. Número 3. Aqueles que não acreditam. Jesus nos disse em Marcos capítulo 16 versículo 16 que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A descrença não só tem sido um problema encontrado pelo homem nos dias bíblicos, mas ainda hoje o homem é atormentado pelo estigma da incredulidade. Mais pessoas morrerão e irão para o inferno por causa da incredulidade na palavra de Deus. Eles não creem. Número 4. Aqueles que se justificam com orgulho. Acreditando que seus motivos são corretos, não importa qual seja a situação. Estes não têm humildade e gostam de se gabar diante de Deus e dos homens pelas coisas que fizeram na vida. 5. Aqueles que oram consigo mesmos. Aqueles que oram, dirigem as suas orações para o seu entorno e não para Deus. Suas crenças recaem ou estão centradas em deuses ídolos, em seu dinheiro e na segurança de seus empregos. 6. Aqueles que se exaltam. Aqueles que não se submetem à convicção do Espírito colocam-se acima da palavra de Deus, enquanto a palavra se tornou para eles fábulas e contos sábios contados ao longo de um período da história. E por fim, número 7. Aqueles que não confessam os seus pecados. Estes anulam a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Em 1 João, capítulo 1, verso 9, está escrito: Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A salvação é para todos. Jesus disse: Vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Mesmo que muitos rejeitam a salvação, Deus ainda está aqui para aqueles que o desejam e não rejeitam aquela cruz no Calvário.